bem, vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, que privilégio mais uma vez podermos nos reunir com os nossos irmãos no Brasil para estudarmos e contemplarmos as tuas palavras, essas lições tão maravilhosas e grandiosas que o Senhor tem aberto para essa última geração. Pedimos a porção do teu Espírito, que ele venha e continue a nos ensinar e nos guiar e conduzir em toda a verdade, para que possamos entender o tempo em que vivemos e o trabalho que temos que fazer, a nossa missão e também o nosso trabalho preparatório. Dá-nos o teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou os profetas possa nos dirigir, nos inspirar nessa tarde. É o meu pedido e minha oração, em nome de Jesus. Amém. Ok? Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 18. Foi a primeira sugestão que eu vi no nosso grupo. Nós vamos comentar um pouco sobre essa questão, né? Apocalipse 18, para aqueles que não sabem, é o Apocalipse onde nós vemos aquele outro anjo que vem dar poder à mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. E a pergunta que foi colocada no chat é: será que esse anjo ou essa mensagem está perdendo a força? Eu acho que é uma pergunta interessante para nós considerarmos, né? Então, Apocalipse capítulo 18, nós vamos ler o verso 1 até o verso 4. Apocalipse 18, verso 1, a Bíblia diz: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Eu vi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então, acho que já de imediato, para nós que conhecemos as 3 mensagens angélicas, quando você olha Apocalipse 18, automaticamente você deve identificar algo que está na superfície, algo muito claro. No verso 2. A mensagem do verso 2, caiu, caiu a grande Babilônia, é uma mensagem que nós já sabemos que foi dada onde? No capítulo 14. Que mensagem é essa no capítulo 14? Essa é a segunda mensagem angélica. Certo? Ela foi dada em 1944, em abril. Muito bem. Então, sem entrarmos em detalhes, quando que essa mensagem foi dada, nós podemos facilmente identificar que em Apocalipse 18 essa mensagem ela é repetida. Quando você vai em Apocalipse 14, você vê verso 8, essa mesma mensagem. Caiu, caiu Babilônia. Ok? Então, em Apocalipse 14, vamos ler aqui a partir do verso 6, para nós tentarmos traçar algumas relações com Apocalipse 14 e Apocalipse 18. Relações bem simples que nós podemos identificar aqui de forma bem fácil nas Escrituras. No verso 6, alguém pode ler para nós o verso 6, 7 até o 9. Do 6 até o 9. Nós lemos as 3. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu,
e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, Verso 10. E na sua mão, 10 também, né? Também, Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ok. Então, nós conhecemos as 3 mensagens angélicas, sabemos onde ela se localiza na história, né? O que eu quero enfatizar aqui é essa relação clara que nós conseguimos determinar com a segunda mensagem angélica, no verso 8, caiu, caiu Babilônia, e o verso 2 do capítulo 18, que é a mesma mensagem, caiu, caiu a grande Babilônia. Ok? Então, eu quero ler para vocês um texto do Espírito de Profecia, onde Ellen White, ela basicamente fala que essas mensagens, elas são as mesmas mensagens e elas devem ser combinadas, porque realmente é a mesma mensagem. Ok? Esse texto, depois eu vou colocar o texto junto com o estudo no site, eu não tive tempo de mandar para vocês com antecedência. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 116, parágrafo 2. Esse capítulo inteiro ele é muito importante e ele parece que é um capítulo presente para nós. Existem várias advertências aqui, ok? Que parece que foram escritas para o momento em que nós estamos vivendo. Então eu aconselho a vocês lerem o capítulo inteiro. Mas eu queria pegar esse parágrafo. E ela diz assim: assim, a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo pelo outro anjo que iluminou a terra com a sua glória. Essas mensagens confundem-se todas numa só, para serem apresentadas ao povo nos dias finais da história terrestre. Todo mundo será provado e todos que houverem estado nas trevas do erro quanto ao sábado do 4º mandamento, compreenderão a última mensagem de misericórdia que deve ser dada aos homens. Então veja que ela combina as mensagens, ela diz as mensagens elas se confundem em uma só. E ela fala que a última mensagem de misericórdia a ser dada aos homens é uma mensagem com relação ao sábado do 4º mandamento, que é, na verdade, a terceira mensagem angélica, com relação à marca da besta e o sinal ou selo de Deus. Então, nós sabemos... Gui, pois não. Desculpa, Gui, você pode repetir a página? É Mensagens Escolhidas, volume 2? Página 116, parágrafo 2. 116, 2. Isso. Tá, obrigada. De nada. E o outro texto desse capítulo que eu queria mencionar também é o mesmo capítulo. Como eu disse, leiam o capítulo inteiro, vale a pena. Página 104, parágrafo 3. Parágrafo 3, onde ela fala também que essas mensagens elas devem ser combinadas. Ela começa dizendo assim: a primeira e a segunda mensagens foram dadas de 1843 a 44, e encontramos-nos agora sobre a proclamação da terceira, mas todas as 3 mensagens devem ser ainda proclamadas. É simplesmente tão essencial agora como antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. E ela continua dizendo: não pode haver terceira sem primeira e sem segunda. Então, nós temos que combinar as mensagens, elas se confundem em uma mensagem só. Então, em Apocalipse 18, quando você vê no verso 2, que ela fala sobre a mensagem da queda de Babilônia, e nós sabemos que é uma referência direta à
a segunda mensagem angélica que nós temos em Apocalipse 14, verso 8, que mais que nós temos que encontrar em Apocalipse 18? Será que só existe a segunda ali? Claro que não. Ali nós temos que encontrar a primeira, a segunda e a terceira mensagem. Então, acho que isso aí a maior parte de nós compreende e já é algo bem estabelecido. Tá? O que eu queria focalizar é esse anjo que voa pelo meio do céu e que a terra é inundada com a sua glória. Que glória é essa que a terra se inunda? Porque nós temos que olhar em Apocalipse 14 e ver aonde que nós vemos também um anjo voando pelo meio do céu e espalhando algo pela terra inteira. Porque aí nós podemos fazer um paralelo. Ok? E, obviamente, nós encontramos no primeiro verso que nós lemos em Apocalipse 14. Olhem no verso 6 novamente. E vi outro anjo a voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, toda tribo, língua e povo. Então, a terra inteira é inundada com o que aqui no verso 6? Com a sua glória. É isso que diz o verso? Eu gostei da resposta, mas é isso que diz o verso? Com grande voz. Grande voz. Com grande voz, mas o que ele proclamava? Evangelho eterno. O evangelho eterno. Então, notem que a glória que nós vemos no capítulo 18, que ilumina a terra inteira, no capítulo 14, não fala a glória, mas fala o quê? O evangelho eterno. Agora, a gente poderia dizer assim, eu posso dizer que o evangelho eterno é ou representa a glória de Deus? Porque se isso for verdade, então nós podemos traçar um paralelo perfeito aqui. Se o evangelho de Deus equivale à glória de Deus, então nós temos aqui uma representação dessa glória. Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Efésios. Abram comigo em Efésios, para nós começarmos a dissecar esse verso em Apocalipse 14, onde a terra é inundada ou é enchida desse evangelho eterno, que foi proclamado a todas as nações, povos, tribo, língua. Abram comigo em Efésios, capítulo 6. E notem o que o apóstolo Paulo, com o que o apóstolo Paulo compara o evangelho eterno. Porque nós podemos, e daí, baseado nesse texto, já começar a compreender que esses anjos que voam pelo meio da terra, eles representam mensageiros que levam essa mensagem de povo a povo, de tribo a tribo, de língua a língua. São anjos que simbolizam mensageiros. Nós sabemos, de acordo com as escrituras, que o anjo é um mensageiro, certo? Então, olha como é que Paulo compara o evangelho eterno, o evangelho da paz, aqui no livro de Efésios. Alguém pode ler para nós do verso 13, Efésios capítulo 6, verso 13 até o verso 15, por favor. Portanto, tomai a armadura. Pode ler, irmã Laura. Pode ler. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Muito bem. Então veja que a armadura de Deus, ela constitui de nós nos vestirmos com a verdade, os nossos lombos com a verdade, nos vestir com a couraça da justiça. Nós falamos sábado passado dessa couraça da justiça, ou desse manto de justiça, dessas vestes brancas e puras que Cristo nos oferece, que é a justiça de Cristo.
Mas ele fala aqui também, o apóstolo Paulo, que nós temos que calçar os nossos pés com o evangelho da paz, ou na preparação do evangelho da paz. Então, com os pés que os evangelistas, que os discípulos, os apóstolos, os cristãos, eles levam as boas novas. Claro que hoje nós, com a tecnologia, continua sendo um símbolo de como as pessoas vêm e vão, né? Mas hoje, obviamente, nós temos outros mecanismos, como a própria internet. Mas é através dos pés que a Bíblia simboliza essa proclamação do Evangelho da Paz. Então, quando você vê esse anjo voando pelo meio do céu, é um símbolo dos cristãos, da Igreja de Cristo, levando esse Evangelho através dos seus pés, por um lado e para o outro, de nação em nação, de povo em povo, de tribo em tribo. Olhem comigo no livro de Isaías, capítulo 52, como que Isaías coloca essa mesma ilustração, porque Isaías nos conecta aqui com um evangelho específico. E é esse evangelho específico, irmãos, que nos últimos dias vai inundar a terra com a glória de Deus. Isaías capítulo 52. Eu queria que um voluntário lesse para nós o verso 7. Isaías 52, verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Então veja, que verso interessante. É claro que os montes aqui, nós sabemos que montes são símbolos de povos, de nações também, né? Então, quão formoso são sobre os montes, sobre os povos, as tribos, as línguas, as nações, os pés calçados com o evangelho da paz, do que anuncia as boas novas. O que a palavra evangelho significa? Boas novas. Boas novas. As boas novas que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, de que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, notem que essa palavra boas novas, ela é uma referência direta ao evangelho, que significa boas novas. Mas no inglês, essa palavra boas novas, ela está escrita como tidings. As boas novas. E essa palavra tidings, boas novas, ela se encontra também num versículo muito específico do capítulo 11 do livro de Daniel. Abram comigo em Daniel capítulo 11. Eu sei que no português essa palavra é traduzida de forma diferente. Ela é traduzida de forma que os rumores, essa palavra tidings, ela é traduzida como rumores. Mas ela, de fato, ela significa as boas novas. Alguém pode ler para nós Daniel 11, verso 44. Ele se apoderará dos tesouros de outros e de prata. Verso 44. Daniel 11, verso 44. Tá. Os rumores do Oriente e do Norte, porém, o espantarão e sairá com grande furor para destruir e aniquilar muitos. Então vejam que a palavra aqui, rumores, é a palavra tidings na King James, que significa boas novas. Então notem, as boas novas, e recentemente nós estudamos sobre Daniel 11, verso 44, e nós conectamos todas as mensagens ligadas ao Oriente e ao Norte, e vimos que essas mensagens fazem parte dessas boas novas que vêm do Oriente e do Norte. Desses rumores, né, que vêm do Oriente e do Norte. Então essas boas novas, né, essa mensagem que ilumina a terra com a sua glória, que vai de tribo, de nação, de povo e língua, ela está representada aqui como as boas novas do Oriente e as boas novas do Norte. Duas localidades nós poderíamos
sintetizar ou resumir essas mensagens em duas localidades. O Oriente, a mensagem que vem do Oriente, e a mensagem que vem do Norte. A propósito, da onde que vem a glória de Deus? Porque se a terra é iluminada com a sua glória, nós temos que encontrar a glória de Deus conectadas com essas duas áreas, com o Oriente e com o Norte. E, de fato, nós encontramos. Abram comigo no livro de Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel, capítulo 44. Se alguém pudesse ler o verso 4, por favor. Ezequiel 44, verso 4. Depois levou-me pelo caminho. Pode ler, moça. Depois levou-me pelo caminho da porta do norte, diante do templo. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor, e caí com o rosto em terra. Muito bem, então aqui nós temos a glória de Deus enchendo a casa, e ela vem da onde? Do norte. Ok? Na verdade, o trono de Deus, lembra em Isaías capítulo 14, Lúcifer queria chegar ao trono de Deus. O trono de Deus, ele se localiza aos lados do norte. Então, a glória de Deus, que emana do trono de Deus, da sua face, ela vem dos lados do norte. Então, essa mensagem, essas boas novas do norte, ela está trazendo a glória de Deus que enche a terra, em Apocalipse capítulo 18. Mas ela também vem do Oriente. Abram comigo em Ezequiel 45. Ezequiel 45, verso 1 e 2. Alguém pode ler para nós? A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Banique, filho de Merias, quando este escrevia num livro as palavras... Só um pouquinho, irmão. Só um pouquinho. Porque esse é o texto errado. Desculpa aqui. Vamos ver. Não é Ezequiel 45? 1 e 2? Ezequiel 45. Não era esse texto. Não era esse que eu queria. Só, mas me dê um momentinho aqui para eu localizar. Nós lemos o 44, né? Desculpa, capítulo 43. Capítulo 43, 1 e 2. Então me levou à porta que dá para o Oriente. Eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. Então veja, da onde que vem a glória de Deus também? Do Oriente. Ela vem do Oriente. Então aqui nós temos a glória de Deus vindo do norte e a glória de Deus vindo do Oriente. As boas novas do norte e do Oriente, que no final dos tempos perturbarão Roma. Essa é a nossa missão, essa é a nossa mensagem. Está descrita nos últimos versos do capítulo 11 de Daniel. Se nós pudéssemos resumir essa mensagem do Oriente e essa mensagem do Norte, eu resumiria da seguinte forma. Abram comigo no livro de Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7.
Eu queria que alguém lesse para nós o verso 1 até o verso 3. 1, 2 e 3. Apocalipse capítulo 7. Que nós estamos lidando com a mensagem gloriosa do Oriente. Ok? E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Muito bem. E ouvi o número... Pode ler o 4? Pode completar com 4. Uhum. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito bem. Então, notem que a mensagem do Oriente, ela está conectada com o selo de Deus. Notem que esse anjo, no verso 2, ele vem subindo do lado do sol nascente. Em que ponto cardeal que o sol nasce? O sol nasce no Oriente. No leste. No leste, se põe no oeste. Então, a mensagem do Oriente aqui, se eu fosse resumir, eu diria que é a mensagem do selamento. E o selamento de Deus, o selamento que acontece aos servos de Deus, ele está conectado com o nome de Deus. Lembra que nós estudamos semana passada ou na outra sobre o nome de Deus? O nome de Deus que vai ser escrito na fronte desses selados. E o nome de Deus, por fim, está conectado com o caráter de Deus. Então, a mensagem do selamento, o selamento que vem do Oriente, é a mensagem da justificação pela fé. A mensagem que a igreja precisa levar, que nós, através da fé em Cristo, podemos refletir a glória e o caráter de Deus. E só se fizermos isso é que seremos selados. Nós sabemos que a única coisa que nós vamos levar dessa terra é o nosso caráter. E Deus espera a sua igreja refletir 100% o seu caráter antes de voltar para pegar os que o pertencem. Nós sabemos, nós conhecemos essa citação no Espírito de Profecia. Então aqui nós temos a mensagem do Oriente conectada com o selamento, aqueles que perfeitamente refletirão o caráter de Deus. Ok? Só que essa mensagem do selamento, ela está conectada com uma outra coisa importante para nós que estudamos as profecias. No verso 1 fala sobre os 4 cantos da terra retendo 4 ventos. E aí depois no verso 3 diz: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, antes que hajamos selados as suas testas, os servos de Deus. Então aqui nós temos essa mensagem dos 4 ventos sendo retidos. E nós temos a mensagem de não danificar nem o mar, nem a terra, nem as árvores antes de sermos selados. Em que outro lugar na Bíblia, especificamente no livro de Apocalipse, nós encontramos essa expressão? Essas mesmas expressões. Apocalipse 9. Apocalipse capítulo 9. Abram comigo em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9 é a história dos filhos do Oriente, dos descendentes de Ismael, do Islã. E ali, Ellen White, ali no capítulo 9, o Islã é comparado não só a gafanhotos, mas também é comparado a cavalos de guerra. E Ellen White, ela comentando sobre esses 4 ventos que são retidos, ela diz que esses ventos são como cavalos selvagens que estão prontos a serem soltos. E notem a linguagem aqui no capítulo 9, no verso 13 e 4. Alguém pode ler para nós verso 13 e 4?
E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, notem que o verso 4 é basicamente palavra por palavra do que nós lemos no capítulo 7, no verso 3. E esse verso está conectado com o Islã, que são os filhos do Oriente. E nós estamos falando sobre a mensagem que vem do Oriente. Então, essa mensagem gloriosa, que ilumina a terra com a sua glória, que está conectada com o Oriente, ela é a mensagem do selo de Deus. É a mensagem do selamento, é a mensagem da justificação pela fé. E tantas outras coisas nós podemos incorporar ali. Mas o importante que nós temos que entender também é que existe um elemento histórico aqui que nós temos que observar, que nos ajuda a identificar essa mensagem. E esse elemento histórico são os filhos do Oriente. Ok? São os movimentos do Islã que nos ajudam a identificar a aproximação dessa mensagem. São os movimentos dos descendentes de Ismael, que estão conectados com o selamento de Deus. E nós poderíamos aqui fazer um resgate histórico nas Escrituras para vermos de que forma que o Islã está conectado com o povo de Deus e com o selamento do povo de Deus. Você pode, por exemplo, lembrar da história de José. Se não fosse pelo Islã, José nunca teria sido selado, entre aspas, porque nós sabemos que foi a experiência que ele teve no Egito que fez com que ele se purificasse dos seus pecados também. Foi um teste para ele. Foi um período de 30 anos, aproximadamente, de refinamento do seu caráter. E se não fosse pelo Islã, o povo de Israel nunca teria sido salvo da fome. Então nós temos aqui a conexão de José, né, do salvamento, o livramento de José e toda a história que nós vemos depois no Egito, durante aqueles 7 anos de espalhamento que José acolheu a sua família e o povo de Israel, que depois acabaram encontrando um asilo no Egito, né, um refúgio no Egito. E fez com que tanto os seus irmãos reconhecessem o seu pecado e o próprio José também passasse por um refinamento. Nós poderíamos lembrar a história de Moisés. Moisés teve que ir para os midianitas para também se refinar, para desaprender, né, aquela cultura egípcia que ele estava acostumado durante 40 anos. E ali ele encontrou também um refúgio. O faraó estava tentando matar ele encontrou um refúgio entre os midianitas, que são os filhos do Oriente. Né? Viviam na Arábia. Monte Horebe, de acordo com Gálatas, se encontra na Arábia. Então nós temos aqui a conexão, né, do selamento. E a propósito, quando você estuda os movimentos reformatórios e você analisa a circuncisão que Moisés fez aos seus filhos e que naquele caminho o anjo veio encontrar ele porque ele não tinha circuncidado um dos seus filhos, ali nós vemos também um sinal do selamento, da circuncisão conectado com os midianitas, com Zípora, sua esposa. Poderíamos lembrar da história de Cristo, claro. Né? Os sábios do Oriente, os filhos do Oriente, que vieram e graças aos presentes que eles deram a Maria, José e a Jesus, proveu os recursos necessários para que eles fugissem durante aqueles, talvez, 3 anos e meio que eles estiveram no Egito.
quando Herodes também tentou matá-los, ou matar a Cristo. Então nós podemos ver vários lugares nas Escrituras, existem outros, onde nós temos essa conexão íntima entre o Islã, o selamento do povo de Deus, né? A proteção que muitas vezes o Islã proporcionou aos selados. Na própria história de Abu Bakr, no capítulo 9, nós temos também um relato histórico de que Abu Bakr ordenou seus generais para que fossem ao interior do país, aos monastérios, e matassem todos aqueles que tivessem raspado na cabeça o símbolo do sol. Mas aqueles que vivessem isoladamente, que guardassem o sábado, era para eles deixarem em paz. Então, são relatos interessantes que nós vemos essa conexão íntima entre a mensagem do selamento que vem do leste e os filhos do Oriente também, que estão representados também pelo leste. Os gafanhotos, né? O vento oriental e tantos outros símbolos nas Escrituras. Então, essa mensagem é parte da mensagem que ilumina a terra com a sua glória no Apocalipse capítulo 18. Porém, essa mensagem também ela tem o aspecto do norte. E que aspecto é esse? Que mensagem nós temos, se nós fôssemos resumir, ou se eu fosse resumir, eu resumiria dessa forma. Jeremias capítulo 1, abram comigo. Jeremias capítulo 1. Se alguém pudesse ler para nós do verso 13 ao verso 15. E veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convosco convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Muito bem. Então aqui nós temos a mensagem conectada com o norte. Aqui diz que do norte se descobrirá o mal, assim como uma panela a ferver que está virada ao norte. Que panela é essa que estava a ferver, né? Que mal é esse que viria do norte? Obviamente, aqui dizia as famílias do norte, no verso 15, que seriam colocadas em volta de Jerusalém como um cerco, mesmo nos portões de Jerusalém, nas portas da entrada de Jerusalém. Quem é o rei do norte que veio e cercou Jerusalém? Obviamente, nós estamos falando aqui de Nabucodonosor, a Babilônia, né, o rei do norte. Você pode anotar aí Jeremias capítulo 25. Você pode ler o capítulo, você vai ver Nabucodonosor, o rei da Babilônia, simbolizando o rei do norte, que para nós é um símbolo de Roma papal. Aquela meretriz que tem na sua face escrita Mistério Babilônia, a mãe de todas as meretrizes da terra. Babilônia, para nós, nos últimos dias, representa Roma papal ou papado, o sistema papal. Ok? Então, se de um lado nós temos que olhar os movimentos do Islã, do outro lado nós temos que olhar os movimentos de Roma papal, do papado. Quais são as mensagens que nós temos que cuidar, que vamos colocar do termo que o Espírito de Profecia coloca, né? Quais são os dois grandes enganos do papado? Dois grandes pilares do papado. Dois grandes copos. O domingo é a imortalidade da alma. A santidade do domingo e a imortalidade da alma. São os dois grandes pilares
dos filisteus modernos. Lembra da história de Sansão? Quando você vê Sansão, que é um representante do remanescente de Deus, preso naqueles 2 pilares no templo dos filisteus, e ele empurra aqueles 2 pilares e destrói aqueles 2 pilares e a casa inteira cai na cabeça dos filisteus. Esses 2 pilares que sustentavam o templo de Dagon, a casa dos filisteus, é a santidade do domingo e a imortalidade da alma. Então aqui está então a outra mensagem que ilumina a terra com a sua glória. Então, as boas novas do Oriente e do Norte, o Evangelho eterno, o Evangelho da paz, que ilumina a terra com a sua glória. Essa é a mensagem. Essa é a missão que vai iluminar a terra com a sua glória. Estamos todos juntos até aqui? Algum comentário, alguma pergunta? Alguma observação? Algo a adicionar? Muitas coisas a adicionar, certamente, mas... Eu tenho uma pergunta para fazer. Pois não. Lá atrás, quando você estava explicando sobre Apocalipse 7, a mensagem do Oriente está, né, sobre a justificação pela fé e o caráter, quer dizer, então, que as pessoas, enquanto elas não modificarem o caráter, né, para o caráter de Cristo, Jesus não virá? Veja, é uma ótima pergunta. Porque... Deixa eu só colocar aqui. Enquanto a sua igreja, o seu povo, eu posso compartilhar a citação depois, enquanto o seu povo não refletir perfeitamente o caráter de Cristo, ele não virá. Ele não virá. Por quê? Porque, de acordo com a Bíblia, nos últimos dias haverá um povo que sim refletirá o caráter de Cristo. E Deus está esperando esse povo. Irmãos, na minha opinião, modesta opinião, o mundo está maduro. O mundo já está maduro para a volta de Cristo. A gente vê tanta maldade, tanta desgraça, que é inconcebível. Às vezes eu prefiro não ver, porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas as desgraças, as coisas horrendas que estão acontecendo, o mundo está maduro. Quem não está pronto ainda e quem está retardando a vinda de Cristo somos nós. Sim. Sim. Né? Então, enquanto nós não... Porque lembra, se a luz que é para brilhar e encher a terra com a sua glória não brilha, o mundo permanece em trevas. Então, nós precisamos brilhar. Nós precisamos brilhar. E nós vamos expandir esse pensamento. Porque a mensagem, ela brilha em si. Mas a mensagem na letra, ela é muito pobre. Ela se torna poderosa quando as pessoas veem a mensagem viva. Epístolas vivas andando para lá e para cá. Vivendo a mensagem. Sendo transformadas. Quando elas veem, por exemplo, drogados se transformando em pregadores. Quando elas veem pessoas com um caráter totalmente deformado, endireitando a sua vida. Né? Quando elas veem pessoas que estavam se embriagando com o vinho de Babilônia, né? Comendo das panelas de carne do Egito e se debruçando sobre essas cisternas quebradas do mundo que não conseguem segurar água. Quando elas veem essas pessoas transformadas, isso chama atenção, e isso atrai as pessoas à verdade. Eu tenho certeza que você tem uma experiência, todos nós temos uma experiência a contar com relação a isso. Eu me lembro a minha experiência quando eu conheci a B, eu já estava com desejo de voltar a Cristo e
falava muitas coisas para ela. Falava muitas coisas e ela, talvez ela pode testificar disso, mas talvez na cabeça dela ela pensar, mas como que ele pode falar isso e eu vejo algo diferente? Só quando eu comecei a viver, doa a quem doer, viver aquilo que eu estava professando, é que as coisas começaram a mudar. E aí que a panela começa a ferver, né? Porque aí, quando você começa a ver a transformação, a mensagem ela se tornar prática, aí você vê poder. Aí você vê o poder do Evangelho. Só existe um livro que eu conheço que pode fazer essa obra, de transformar pessoas, né, que estavam totalmente no mundo, que gostavam de coisas totalmente mundanas, né, de que se banqueteavam como se diz, me faltou a palavra, delicacies, como que se diz? Delicacies? Nas delícias, né? Nos manjares, nas iguarias do mundo. Exato. Você vê pessoas que amavam essas iguarias, de repente, com o passar do tempo, e veja bem, isso é um processo lento, não acontece da noite para o dia, mas é a obra da vida inteira, a santificação, mas você vê que os gostos começam a mudar. Né? As aspirações, os objetivos de vida começam a mudar. Você vê pessoas transformadas. Esse é o poder, né? Esse é o poder do Evangelho, e é isso que Deus espera de nós. Não sei se eu respondi a sua pergunta, irmã Margarete, mas é mais ou menos nessa linha. Respondeu. Muito obrigada. Então, muito bem. Então, a obra ainda tem que ser feita ainda. Ainda tem muito que melhorar. É só você olhar para a igreja. Você olha para a igreja e você pode ver quão longe. Obviamente não é a igreja inteira que vai partilhar desse trabalho, né? Porque nós temos o trigo e o joio, né? Mas existe trigo, existe pessoas que não se dobraram a Baal e que estão fazendo o trabalho nas suas vidas, né? Estão fazendo o trabalho dentro do seu alcance, e hoje com a tecnologia, eu lhe digo, o Espírito de Profecia fala que 2 vezes o Evangelho foi pregado no mundo inteiro. 2 vezes já aconteceu. E nós sabemos que nós estamos esperando a terceira. A primeira vez foi na época dos discípulos. A própria Bíblia diz que a mensagem foi levada ao mundo inteiro. Segunda vez foi na época dos mileritas. Diz que cada estação missionária no mundo inteiro recebeu a mensagem do primeiro anjo. Em uma geração, tanto na época dos discípulos como na época dos mileritas, a mensagem do Evangelho foi pregada no mundo inteiro. Eles não tinham avião, eles não tinham internet, eles não tinham Zoom, eles não tinham celular, e conseguiram fazer. Irmãos, Deus pode finalizar essa obra em questão de alguns anos. Ele não precisa de uma geração inteira mais. A tecnologia que nós temos à disposição, a hora que o alto clamor for proclamado, vai ser rápido. Vai ser como uma onda de tsunami, vai varrer a terra inteira. Olha essa pandemia, as lições que essa pandemia nos ensina. Quão rápido as informações elas navegam hoje na internet. Então, quando o alto clamor for proclamado, quando o sábado e o domingo a controvérsia for colocada em evidência, quando esse remanescente que defende a lei e o testemunho forem levantados dessa terra como uma bandeira, como um estandarte, os eventos vão ser rápidos. Então é isso que Deus espera. Vejam comigo no livro de Mateus, já que nós estamos falando sobre isso. Mateus capítulo 24, o sermão profético de Jesus. Aqui ele nos fala exatamente o que deve acontecer antes da vinda de Cristo. Eu queria compartilhar com vocês um pensamento aqui.
Mateus capítulo 24. Alguém pode ler para nós o verso 11 até o verso 14. Até o verso 15, desculpa. 11 ao 15. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todo mundo, a todas as nações. Então virá o fim. Verso 15. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Ok, vamos pausar aqui. Alguns pontos importantes. Verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Temos visto isso acontecer? Não precisamos nem comentar. Verso 12. Por se esfriar, ou por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Temos visto isso acontecer? Não precisamos nem comentar. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, notem, eu gostei da ênfase que a irmã Jussara usou. Em testemunho. O evangelho vai ser pregado em testemunho. Qual é a implicação disso? Será que basta você mandar livros para o mundo inteiro e as pessoas escutarem o evangelho? Será que é isso que Deus espera? Aqui diz em testemunho. A Bíblia fala de um povo que vai ser levantado como uma bandeira nos últimos dias em testemunho. Assim como Cristo foi levantado na cruz em testemunho. Aqui há a importância, né, quando o evangelho se torna prático. Nós falamos semana passada sobre a questão da justiça, né? Justiça. Quando que a justiça, quais são os nossos deveres como cristãos? Muitas vezes nós estamos preocupados com os nossos direitos, né? Nós falamos semana passada, mas e os nossos deveres? Temos nós pregado o evangelho em testemunho a todas as nações? Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 10, porque aqui está a promessa, aqui está o grande segredo. Apocalipse capítulo 10. Lembram daquele anjo que desce também? Um anjo forte que desce do céu, que tem um livrinho poderoso na sua mão. O próprio Cristo, como sol, rosto como sol, cabeça em cima da cabeça como arco celeste. Seus pés como coluna de fogo, símbolo de Cristo aqui. Tinha na sua mão um livrinho aberto na sua mão. Notem o que ele fala no verso 7. Verso 7, alguém pode ler para nós? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Muito bem. Para aqueles que não sabem, nós estamos sobre a voz do sétimo anjo, a sétima trombeta. Quando que começa a sétima trombeta a soar? 22 de outubro de 1844. Nós estamos sobre a voz da sétima trombeta. E uma das coisas que acontecem durante a sétima trombeta é que o segredo de Deus, ou o mistério de Deus, como aqui diz no inglês, o mistério de Deus, ele se cumpre. Ele se cumpre. O mistério que ele anunciou aos profetas. Mais uma vez, esse mistério ele é extenso, mas ele se resume a algo simples. Veja comigo no livro de Colossenses, que mistério é esse?
basicamente é exatamente o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, que o evangelho seria proclamado em testemunho. Esse é o mistério, notem. Colossenses capítulo 1. Verso 26 até o 29. Alguém pode ler para nós? Colossenses 1, 26 a 29. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, a eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então nós poderíamos parar aqui, porque aqui diz que esse mistério, primeira coisa, ele é glorioso. A glória desse mistério. Nós não começamos a falar de uma mensagem que vem do Oriente e do Norte, que ilumina a Terra com a sua glória, que está associada ao Evangelho eterno, as boas novas do Oriente e do Norte. Aqui diz que a glória desse mistério entre os gentios é o quê? Cristo em vós. A esperança do quê? Então, irmãos, se nós queremos ver a terra inundada com essa glória, só existe uma esperança, de acordo com esse verso. Porque as tribos, os povos, as línguas, as nações, é um símbolo dos gentios. E aqui diz que a única esperança deles para ver essa glória é o quê? De que forma eles vão ver essa glória? Cristo em nós. Que é Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Verso 8. Veja que Cristo em nós também existe a parte de nós ensinarmos. Nós temos que dar o exemplo, viver o evangelho, mas nós temos que ensinar o evangelho. Por isso que Paulo diz, e também Isaías diz, Paulo citando Isaías 52, 7, nós lemos, quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam as boas novas. Então, os pés daqueles que estão calçados com o evangelho da paz, que anunciam as boas novas do Oriente, as boas novas do Norte. Veja no verso 28, a quem anunciamos, aqui, veja, mesma linha, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. É por isso, então, que tem a passagem na Bíblia de quando nós vamos levar a mensagem, que ela é rejeitada, nós devemos fazer o quê? Bater, né? A sandália. Agora eu estou entendendo. Exatamente. Porque formoso é os pés, né? Daqueles que levam a mensagem. Daqueles que rejeitam, nós devemos bater o pó e seguir em frente. Exatamente. Veja para quem que é essa mensagem. Quando você olha o verso 1 do capítulo 2 do livro de Colossenses, alguém lê para nós o verso 1? Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia e por quantos não me viram pessoalmente. Para quem é essa mensagem, irmãos? Para Éfeso? Para Esmirna? Pérgamos? Ou talvez Tiatira? Ou quem sabe Sardes? Ou Filadélfia? Não. Essa mensagem é para quem? Para Laodiceia.
Essa mensagem é para nós. Abram comigo em Isaías, capítulo 60. Irmãos, a pergunta inicial foi: tem a nossa mensagem perdido a força? Acho que não. Acho que ela continua ganhando força. Nós sabemos que muitas luzes vão se apagar. Nos é falado isso. Né? Muitas estrelas vão se apagar. Mas a mensagem ela não apaga. A mensagem ela continua aumentando, 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 até encher a terra com a sua glória. Veja em Isaías capítulo 60. Oxalá, né? O meu desejo é que a nossa luz não se apague. Que a nossa lâmpada não se apague. Qual que é o segredo para a nossa lâmpada não se apagar, a propósito? Isso me faz lembrar de uma história de 10 virgens que tinham lâmpadas nas suas mãos. Não deixar faltar o azeite, o Espírito Santo. Notem que aquelas que tinham uma vasilha extra do combustível, do azeite, mesmo que houve a tardança, mesmo que houve, né, a impaciência, né, a decepção, o meu Senhor demora a vir, elas tinham aquela porção extra de óleo. E essa porção é intransferível, nos é dito pelo Espírito de Profecia. Ela representa muitas coisas, ela representa a experiência da nossa caminhada, ela representa o nosso caráter, ela representa os nossos, a nossa comunhão com Deus, o Espírito Santo e tantas outras coisas. Ela representa o nosso conhecimento das Escrituras, porque esse azeite, ele, lembra em Zacarias, ele verte das duas oliveiras, o Novo e o Velho Testamento. Então, muitas coisas aqui nós poderíamos aplicar, estudar e expandir. Mas nós temos que cultivar esse azeite nessa vasilha separada. E esse azeite ele vem das Escrituras. Ele vem do Espírito de profecia. Ele vem do Espírito dos profetas, do Espírito Santo. Da nossa comunhão, da nossa experiência com Cristo. Isaías capítulo 60. Alguém lê para nós do verso 1 ao 3. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Que profecia é essa, irmãos? O que Isaías está profetizando aqui? Nós sabemos. Qual é a referência, qual é a margem que você tem? A referência na margem, ali, se você tem a margem. Que texto está ali? Não que a margem sempre esteja correta, mas nesse caso está. Nesse caso aqui, a margem está correta. Jerusalém é restaurada a sua glória, quer dizer que Jesus nasceria. Exato. Qual que é o texto ali? Malaquias o quê que você encontra ali? Malaquias 4, verso 2. 4, verso 2. O sol da justiça, né, que nascerá, trazendo cura sobre as suas asas. É um símbolo de Cristo. Claro que essa profecia é uma profecia messiânica. Mas ela se aplica mais perfeitamente nos nossos dias. Por quê? Porque nós vemos que Cristo, mais uma vez nos últimos dias, ele inunda a terra com a sua glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Notem, vamos ler novamente pensando nos nossos dias. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Cristo em nós.
O anjo de Apocalipse 18, que desce e inunda a terra com a sua glória. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Temos nós vivido num momento de trevas no mundo, um momento de escuridão entre os povos, um momento em que a luz do povo de Deus que deveria brilhar não está brilhando, e é por isso que as nações, os povos estão em trevas. Mas diz que o Senhor virá surgindo, Apocalipse capítulo 18, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à sua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Os gentios caminharão à tua luz. O que Daniel 11, do verso 40 a 44, onde nós vemos as boas novas do Oriente e do Norte, fala com relação aos gentios caminhando à nossa luz? Que gentios são esses? Edom, Moabe, o chefe dos filhos de Amon, caminharão na luz da verdade do povo de Deus. Veja comigo em Isaías 11, uma outra representação desse mesmo evento. O período, né? Período de tempo. Eu leio para nós Isaías capítulo 11, verso 10. Isaías 11, verso 10, e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, obviamente, é uma aplicação a Cristo aqui, mas também Cristo em nós, a qual estará posta por estandarte dos povos. Cristo não foi levantado como estandarte? Da mesma forma, nós seremos levantados como estandarte. Será buscada pelos gentios. Cristo não foi buscado pelos gentios? Sim, nós seremos buscados pelos gentios. E o lugar do seu repouso será glorioso. Aqui nós temos a glória que ilumina a terra. E há de ser naquele dia que o Senhor tornará a pôr a sua mão e adquirir outra vez o remanescente do seu povo. Aqui há um ajuntamento, novamente. Verso 12. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá. Congregará desde os quatro confins da terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus do ocidente. Junto despojarão aos do oriente. Edom, Moabe, porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhe obedecerão. Veja mais uma vez a promessa no livro de Isaías. Mais um testemunho, Amós, capítulo 11, capítulo 9, verso 11. Amós, capítulo 9, leio para nós, verso 11. Naquele dia, Amós 9:11, 9:11, interessante. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Então, mais uma vez aqui nós temos Edom como símbolo dos gentios, Edom, Moabe e Amon, que serão chamados, resgatados, reunidos nesses últimos dias. Escaparão das mãos do rei do norte, como Daniel capítulo 11, verso 41 nos fala. Mas notem que esse trabalho, essa glória que ilumina a terra, que está ligada com o Oriente, com o Norte, ela também está ligada a algo interessante nesse verso. Está ligada a reparar as brechas no muro, levantar as ruínas e edificar como nos dias da antiguidade. Então veja que essa mensagem ela nos remete aos dias da antiguidade. Vocês notam aqui? Vejam em Isaías 58, nós falamos sobre esse capítulo semana passada. Todos nós teríamos que decorar, ou temos em memória esse verso. Isaías 58, verso 12, que está o nosso trabalho, a nossa missão. Isaías 58, verso 12.
Alguém pode ler para nós? Isaías 58, verso 12. Alguém? Irmãos, está mudo. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar. Então veja, nós temos que restaurar as antigas ruínas, por isso que nós temos que voltar à antiguidade. Que antigas ruínas são essas que têm que ser restauradas nos últimos dias? Que roturas, que brechas. Obviamente, aqui nós estamos falando do sábado também, a rotura que foi feita na lei de Deus, no muro de Sião. Mas que verdades antigas são essas que são restauradas nos últimos dias, conectadas com essa mensagem gloriosa do Oriente e do Norte, que ilumina a terra com a sua glória? Aqui, ó. As antigas ruínas. Os antigos fundamentos que são restaurados. Estão representados nesses dois diagramas. Temos nós visto essas mensagens serem restauradas nos nossos dias. Então veja, Deus tem o seu schedule, né? o seu calendário de forma precisa. Está pronto já, tá tudo certinho no calendário de Deus. Nós estamos a passos largos caminhando ao fim. As verdades têm sido restauradas, né? A mensagem tem sido proclamada, mas Deus ele espera não só algo teórico, mas algo prático. Nós precisamos viver a mensagem. Nós precisamos levar a mensagem em testemunho a todas as nações. Né? Ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. O descanso, dai descanso ao cansado, né? O refrigério que eles não quiseram ouvir. Veja que conectado com tudo isso, nós temos a mensagem do refrigério, a mensagem do descanso. O que é o refrigério? O que é o descanso? É a chuva que cai sobre a terra, que refresca o solo, que faz produzir e brotar e dá semente ao semeador e pão que come. Isaías 55. Então notem que nós estamos vivendo nesses dias do refrigério. É verdade que o refrigério ele cai em duas fases. Primeiro as gotas, para depois os grandes aguaceiros do Espírito Santo. Assim como Jesus disse que quando ele soprou o Espírito Santo aos discípulos, em João capítulo 20, ele disse, recebei o Espírito Santo. Ellen White diz que aqui e ali foi umas pequenas gotas antes do derramamento completo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eu leio para vocês esse texto do livro, o nome do livro é Spirit of Prophecy, volume 3. Spirit of Prophecy, volume 3, página 243. Ela diz, o ato de Cristo soprar sobre os seus discípulos o Espírito Santo e dar a sua paz a eles foi como pequenas gotas antes do derramamento completo dado no dia de Pentecostes. Traduzindo direto do inglês. Então veja, mesmo em Êxodo capítulo 32, nós aprendemos que a chuva ela vem em duas etapas.
né? Destile a minha doutrina como o orvalho. Veja lá, eu não quero citar de forma errada, mas abra lá em Deuteronômio 32. Goteje a minha doutrina como orvalho, né? Destile a minha palavra como orvalho. Desculpa. Verso 2. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho. Como chuvisco sobre a terra, como gotas de chuva sobre a relva. Primeiro os chuviscos, depois as gotas de chuva. Deuteronômio 32, verso 2. Então nós estamos vivendo, irmãos, nos chuviscos, nos dias dos chuviscos do refrigério. Vai chegar o dia em que as gotas de chuva vão começar a cair com mais intensidade. Mas hoje nós vivemos nos dias do chuvisco. E para nós fecharmos esse estudo hoje, eu queria ler para vocês 2 textos, para nós não nos esquecermos quando que começaram esses chuviscos. O primeiro texto ele se encontra na Review and Herald, página 5 de julho de 1906, parágrafo 14, Review and Herald. Citação bem conhecida por nós. Como vêm as palavras que eu declarei que Nova York seria destruída por uma onda gigante, uma tidal wave? Eu nunca disse isso. O que eu disse é que ao contemplar os grandes edifícios subindo, andar por andar, quão terrível cena acontecerá quando Deus se levantar e sacudir terrivelmente a terra. Então, as palavras de Apocalipse 18, 1 a 3, foi os versos que nós lemos. O anjo descendo, iluminando a terra com a sua glória. Se cumprirão. Quando que essas palavras começaram a se cumprir? Quando Deus se levantar, no momento em que ele se levantou, e com o seu toque, como que ela... Eu vou continuar lendo para nós. Veja. O capítulo inteiro de Apocalipse 18 é um aviso do que virá sobre a terra. Mas eu não tenho luz adicional, em particular, do que acontecerá em Nova York. A única coisa que eu sei é que um dia os grandes edifícios que estão ali serão destruídos, lançados para o chão, pelo poder de Deus, basicamente. Ok? Então, que edifícios grandes são esses que seriam destruídos pela mão de Deus, pelo poder de Deus? Que quando isso acontecer, começa a se cumprir Apocalipse capítulo 18, verso 1 a 3. Nós sabemos que esses são os eventos de 11 de setembro de 2001, que há 2 dias atrás, não, ontem foi 11 de setembro de 2001, de 2020. Né? 19 anos já vivemos sobre esses chuviscos do Espírito Santo. Se você quer mais material, você pode olhar lá Testemunhos para a Igreja, volume 9, começando na página 11, mais uma referência 11:9, né, 9/11, 11 de setembro. Uma referência aos eventos de 11 de setembro. E veja, existe muita conspiração no nosso meio ainda hoje. E uma dessas conspirações, na época, dizia que o que aconteceu em 11 de setembro foi algo interno, foi uma conspiração do governo americano contra o seu próprio povo, etc, etc. Nós sabemos que, de acordo com as Escrituras, quem que está conectado com a mensagem do Oriente, com a mensagem do selamento, com a mensagem da justificação pela fé? É o Islã, os filhos do Oriente. Nós vimos isso diante dos nossos olhos. Os filhos do Oriente conectados diretamente com os eventos de 11 de setembro. Independente como que foi a tramóia por trás,
O que o Espírito de Profecia diz que foi a mão de Deus. Deus, ele permitiu que isso acontecesse. Ele permitiu que isso acontecesse. Se você lê o capítulo do Testemunhos, volume 9, o capítulo é a última crise. E lá você vai encontrar as razões pelas quais Deus permitiu que esses eventos acontecessem. A ganância, o roubo, né? O crime, as corrupções, que só vem aumentando nos últimos 19 anos. E nós vivemos sobre esse tempo. Vimos as verdades antigas serem restauradas, continuam sendo restauradas. Temos visto as profecias se cumprir diante dos nossos olhos. Mas, irmãos, 11 de setembro já está no passado. Apocalipse 18 continua sendo a nossa missão, o nosso trabalho. E eu, particularmente, eu penso que esse anjo, ele não vai perder a sua força. Essa mensagem não vai perder a sua força. O que vai acontecer, e tem acontecido sim, é que tudo que puder ser sacudido, será sacudido. Mas Deus não vai deixar que um grão bom sequer, caia da sua peneira durante esse tempo. Ok? Então era isso que eu tinha preparado para nós sobre essa mensagem gloriosa que inunda a terra nos últimos dias. A mensagem, as boas novas do Oriente, as boas novas do Norte. Nós poderíamos ainda expandir mais e mais, mas nós vamos ficar por aqui. Eu vou abrir rapidamente para algum comentário relevante ao estudo, e aí depois nós vamos encerrar com uma oração, eu paro a gravação, e aí nós podemos comentar outras coisas também. Gui? Pois não. Eu tenho uma pergunta. Ali em Apocalipse 18, né? Quando a gente lê no verso 1, e a terra foi iluminada com a sua glória. Nós vimos, então, que essa glória, ela está ligada com o Oriente e o Norte, né? Que a Bíblia mostrou isso. O Oriente representando, então, o Islã, o Norte representando o Papado. E a gente sabe que Apocalipse 18 é uma repetição da segunda mensagem que foi dada em 1844. Então, eu imagino que a gente pode correlacionar isso e esperar que, antes do decreto dominical, a gente vai ter a agitação relacionada ao decreto, desenvolvimento do decreto, ao mesmo tempo em que a gente vai ter uma agitação que vai envolver o Islã. Exato. Porque depois vem a terceira mensagem, né? Como a gente olha aqui no capítulo. Esse é um ponto importante, porque quando nós olhamos em Apocalipse 14 mesmo, nós temos a primeira mensagem angélica, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Ali nós temos na primeira mensagem, nós temos, na verdade, 3 elementos ali. Temei a Deus, dai glória, porque é a vinda a hora do seu juízo. Ela é uma mensagem, mas ela é as 3, ela é uma representação das 3 também. Quando nós olhamos em Apocalipse 18, nós vemos também esses elementos. Nós vemos elementos da primeira mensagem, da segunda mensagem, muito claramente, e da terceira mensagem. O Espírito de Profecia ainda enfatiza mais quando ela conecta Apocalipse capítulo 18 com a mensagem do sábado, que vai ser proclamada com mais intensidade, que é a terceira mensagem angélica. Então, isso é um ponto importante mesmo. De fato, a gente vai ver essas mensagens combinadas. Você não pode separar uma mensagem da outra, né? Então, esse capítulo que eu referi no começo, em Mensagens Escolhidas, volume 2, ele fala no final do capítulo, ele fala que assim como Cristo purificou o templo 2 vezes, a mensagem caiu Babilônia, ela é também proclamada 2 vezes. Ela é proclamada no clamor da meia-noite, na época dos mileritas, né, quando moralmente as igrejas protestantes tiveram uma queda.
E depois ela é proclamada no alto clamor do terceiro anjo nos últimos dias. Então são dois momentos históricos que nós vemos a mensagem se repetir. Obviamente, entre esses dois momentos históricos, todas as três mensagens elas continuam a ser proclamadas. Você não pode proclamar a terceira sem repetir a segunda e a primeira. Ok, obrigada. Guilherme, Pois não. uma coisa que a gente ouve volta e meia que está acontecendo é a união do papado com o Islã, que inclusive deram o nome, batizaram de Crislã, e que já existe, inclusive, logotipo disso. Você já ouviu falar alguma coisa? Olha, veja bem, é um ponto importante também. Quando Porque nós falamos... profeticamente não é o que a gente enxerga, né? A gente vê muito a união do papado com o poder político. Mas tá cheio de vídeo no YouTube. Volta e meia eu recebo alguma coisa da oficialização do Crislã. Veja bem, a forma que eu vejo isso é que, seja no catolicismo ou no islamismo, nós temos duas linhas, ou duas... deixa eu colocar no mudo aqui, não atrapalhar. Okay. Nós temos duas vertentes. Obviamente, nós vemos os liberais islâmicos e os liberais católicos e evangélicos, todos querendo se unir, se abraçar. Mas quando nós vemos o Islã não tradicional, o Islã raiz, aquele Islã fiel, o muçulmano fiel ao Corão... Radical, exato. Ele não tem nada em comum com o cristianismo, com os valores católicos. Então, não há uma união nesse sentido. Há uma união, a outra vertente, existe esse movimento, né, de unir as religiões num grande ecumenismo, né? Mas isso não é o que a Bíblia, quando a Bíblia fala desses filhos do Oriente, né, dos gafanhotos, dos cavalos selvagens, ela está se referindo ao Islã raiz, baseado no profeta Maomé. Né? Você estuda a história do Islã raiz e você vê que os maiores inimigos do Islã na história são quem? São os católicos. Cristãos. Os católicos, especialmente os católicos. Os católicos. Sim. Então, esse é um ponto importante, porque nós podemos ver, talvez, um movimento, né? E existem muitas conspirações que dizem que foi uma união entre os cristãos e o Islã que derrubaram as torres e tudo mais. E existem símbolos que muitas vezes uns usam para dizer é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Não é o que a Bíblia diz, que o Islã foi levantado na história para trazer juízo a Roma. A razão das trombetas foi para trazer juízo a Roma. É uma força antagônica, é uma força que vem para trazer o juízo a Roma. E isso não mudou, porque nós ainda vivemos na voz do sétimo anjo. E o que começou em 2001 foi o terceiro ai. E o terceiro ai é o Islã. Da mesma forma que o primeiro e o segundo foram o Islã, o terceiro é o Islã. E nós vivemos ainda sob o terceiro ai, sobre a voz da sétima trombeta. Então, o Islã e a sua tormenta ainda não está longe de se acabar. Né? Então, é assim que eu vejo que as Escrituras, a profecia nos ensina, né? Talvez na aparência, né, há uma percepção de uma união, mas eu não acredito nisso. Certo, obrigada. Gui, pois não. Vocês estão vendo que eu queria comentar. Se tu abaixar eu queria comentar. Isso. Vocês ouvem? Agora sim. O que eu queria comentar
quando tu falaste na parábola das 10 virgens, Uhum. muitas pessoas dizem, Cristo já estão esperando há tudo tempo e até hoje não veio. O que impressiona na parábola é que, na primeira vista, todas as virgens eram iguais. Não havia diferença entre elas. A diferença, a característica que separaram das virgens foram aquelas que conservaram o azeite mesmo com tardança. Exato. Então, nós estamos já nessa época de tardança. Uhum. Então, no momento que nós saímos da segurança de que Cristo vai ir agora, vai vir daqui a 50 anos, daqui a 20 anos, aí nós achamos e deixamos de acumular azeite. Exato. Então, a prova das virgens foi a tardança. Exato. Muito bom o ponto. Nós temos que tomar cuidado para não cair nesse mesmo dessas maravilhas. Exato. Ponto importante, porque a tardança, ela, profeticamente, ela começa quando aqueles cavalos selvagens, lembra? Deixa eu lhe colocar no mudo de novo, Tchênias, para não dar o eco. Aqueles cavalos são retidos, são segurados, lembra? Lembra que Jesus se levanta as mãos e disse, segurai meu sangue, meu sangue, meu sangue. E aí Cristo retém, Deus retém esses cavalos, esses ventos, né, representados por cavalos. Quando que acontece isso? Nós sabemos que, de acordo com a Bíblia e também a história, tudo estava pronto para acontecer em 2001, ou naquela época. E naquele momento houve esse freio, o Islã foi restrito à força do Islã. E ali, por que foi restrito? Para que o povo fosse selado. Eu, particularmente, em 2001, nossa, eu estava longe de Deus. Na verdade, 2001 para mim foi o ponto de virada, foi o ano em que eu comecei a querer voltar a Cristo. Então, na vida da igreja, foi um ponto de virada. Não só na vida do mundo, foi também um ponto de virada na vida da igreja, né? E na vida de muitos de nós também. Então, ali começa o tempo de tardança. Ali começa também o selamento, os chuviscos da chuva serôdia. Então, é importante nós armazenarmos esse azeite, né? Porque, de fato, nós já estamos há 19 anos, né, depois desses eventos, mas ainda há trabalho a fazer, ainda há reformas a fazer, ainda existe coisas a aprender, né, brechas a fechar, verdades a serem restauradas. E ao mesmo tempo que Neemias estava restaurando o muro com uma mão, com a outra mão ele tinha que ter a espada para tentar manter os inimigos longe, né, que estavam impedindo essa restauração. E recentemente nós tivemos uma experiência muito, muito viva dentro do movimento, onde nós vimos esses inimigos, né, se introduzirem aos poucos, lentamente, com o objetivo de restringir a obra de Deus, né? Então, muito importante, muito relevante. Eu quero dizer também que, eu não sei se todos concordam comigo, mas há 19 anos, desde esse evento, eu sinto que a igreja tem sido, assim, sacudida. Uhum. Houve, assim, uma sacudidura dentro da igreja, houve muita mudança, houve muitas coisas novas que surgiram, entendeu? Então, e foi dessa época para cá. Existe um marco importante em 2001, que é a introdução da formação espiritual nos currículos das universidades. E isso destrambalhou, como diz no Brasil, destrambelhou a mente dos nossos teologandos e jovens, e
começou a infiltração de novas ideias e uma nova teologia, né? Triste, muito triste. Inclusive, também nessa mesma época, teve muita separação de casais dentro da igreja. Muito, foi um volume assim, enorme dessa mesma época para cá. E foi aí atingido muito casais. Tempos difíceis, né, que a gente vive. Ok, vamos orar então. E já são quase 5 horas aí no Brasil. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, muito obrigado mais uma vez pelos momentos aqui tão preciosos que nós temos para comunhar com os nossos irmãos. Obrigado pela mensagem de Apocalipse 18. Obrigado por essas boas novas do Oriente e do Leste, do Oriente e do Norte, que fazem iluminar a terra com a tua glória. Que nós possamos ser participantes ativos desse trabalho, que o Senhor nos capacite. Sabemos que o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E nós fomos chamados por Ti, Senhor. E fomos colocados nesse momento da história e foi nos dado essas joias tão preciosas. Possamos ter e entender a responsabilidade que temos diante da nossa família, diante dos nossos irmãos, da nossa igreja, diante do mundo também. Continua nos conduzindo, continua abençoando os nossos passos, que possamos continuar trilhando naquele caminho estreito que nos levará à Nova Jerusalém. Que os nossos olhos possam estar fitos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Tá bom, irmãos? Obrigadão por todos, pela participação de todos. Eu vou desligar a gravação aqui.